Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 4 ao 18 de agosto. Seus maravilhosos! Gente do céu, quanta coisa! Quero saber se é só o meu Mercúrio que já está retrógrado ou de vocês também, porque eu já estou sentindo demais essa energia na minha vida. Eu imagino que vocês também. Vamos falar sobre isso aqui, mas queria já pedir para vocês me contarem aqui embaixo se vocês já foram sentindo essa semana o Mercúrio já começando a andar de moonwalking na nossa vida. Isso foi nítido para mim e imagino que para vocês também. Meus lindos, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma analisada. Estamos vindo de uma lua cheia hiper forte do Capricórnio ali na quinzena anterior. Então, eu imagino que muitos de vocês estão aí recuperando o fôlego de tanta transformação que deve ter rolado na vida de vocês, pessoal, fora, né, no coletivo, quantas mudanças. Eu acho que tem um ponto muito importante que eu vou abordar aqui com vocês, que é esse segundo semestre. Eu falei para vocês, gente, 2024, as grandes questões que vão aparecer nesse ano de calendário, vamos pensar assim, vão aparecer mais no segundo semestre. E a minha sensação como um todo, eu já falei isso semana passada, retrasada, enfim, era uma sensação de embaralhar. As coisas vão ser embaralhadas. E eu, de fato, acredito que só vai ter lugar para coisa nova daqui para frente, tá? Seja lá o que isso significa nas nossas vidas. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem. Lembrando que, óbvio, né? O foco, eu pego a lua nova como temática do clima, as datas, né? Eu ponho, mas a quinzena inclui muito mais do que a lua nova. Então, a gente tem que pôr esse panorama que vai além disso, dessa informação. Então, gente, o mês de agosto vai trazer muito movimento. A gente vai ter essa lua nova, e nessa primeira quinzena aqui que eu vou apresentar para vocês, tem muita coisa importante. E na segunda quinzena, que é da lua cheia em Aquário, que eu vou falar com vocês no próximo clima, eu vou estar vai ser construída uma narrativa, e a lua cheia em Aquário vai ser o ápice de muitas das coisas que vão surgir já nessa quinzena aqui. Então, esse agosto é um dos meses mais fortes, eu diria, de intensidade de acontecimentos. Mas isso não é ruim, tá? Parece que toda vez que eu falo intenso, movimento, se associa-se com algo ruim, algo pesado, que a gente tá meio, eu tenho falado muito isso, né? Muito traumatizado, eu acho, da período ali de 2020, pandemia, etc. Mas não necessariamente ruim, gente, pelo amor de Deus, né? E eu falo, o que é bom também pode ser ruim. Às vezes você, sei lá, um emprego e acha que aquilo vai ser a melhor coisa da sua vida e de repente aquilo pode se tornar você sofre, começa a sofrer um assédio, né, no trabalho e aquilo vira o seu pior pesadelo. Então, não vamos cair nessas aparências de que é bom ou ruim. Movimento é movimento, transformação. Então, se o céu está passando por, né, mudanças e alterações, então a gente tem que fluir com isso, porque isso vai estar reverberando na nossa vida pessoal também. E agosto vai ser um desses meses. Mas não é aquele mês que a gente pensa assim, né? Não é um período que a gente pensa assim, nossa, claro, a temática está muito nítida, vai para cá ou vai para lá. Não. Realmente o que eu estou dizendo aqui por movimento, e quando eu estou falando de embaralhar, esse Júpiter em Gêmeos, a minha sensação o Gêmeos é o polinizador, é aquele que tem a curiosidade, né, a abelha que tem a curiosidade de ir em diversas flores, né, vai para um e pegar um pouquinho de outra. Então, na nossa vida, o mesmo vai se dar, uma necessidade de abrir horizontes, ampliar visões. Claro, para cada pessoa isso vai estar funcionando de uma forma, mas quando a gente pensa no coletivo, a gente está mais aberto, mais permeável para novas possibilidades, e isso é muito, na verdade, eu acredito, inconsciente, não se percebe isso de forma ativa, mas isso está acontecendo, como se aquela coisa, mutável é a mudança de estação, então a gente está mudando os padrões do coletivo. Então, a presença de Saturno em Peixes e Júpiter em Gêmeos veio a esse serviço para deixar a gente na malemolência aqui, tá? Vamos lá. Então, isso já vai ser a temática central. Quadratura Júpiter-Saturno está ficando exato, tá? Então, a gente começa a quinzena com a lua nova em Leão aos 12 graus. Eu achei o grau, pus no Google como colocar o grau, coloquei o grau. Essa sou eu e as tecnologias. Então, vamos ter uma lua nova em Leão, que já já vou mostrar ela para vocês.
No dia 5, logo no dia seguinte, o Mercúrio vai ficar retrógrado e ele fica até 28 de agosto. Eu avisei, sei lá quanto tempo atrás, que eu falei assim, pessoal, o Mercúrio está entrando em sombra, vai ficar retrógrado. Então, para os desavisados, eu sempre aviso isso. O que isso significa? Mercúrio retrógrado é o período onde tudo que tem a ver com comunicação, intelecto, dados, informação, essas coisas tendem a bagunçar. De fato, não é um período ruim, de novo, né? Não é que eu sou poliana, é que essa coisa de bom ou ruim, ela é meio primeiro grau, assim, não é bem isso. O que que acontece? É, tem uma função, é uma função de reorganizar. Claro, quando a gente pensa em Mercúrio, a gente pensa no deus Hermes, que era um bagunceiro, vamos dizer assim, tá? Então tinha muito daquela coisa do trickster, de fazer piada, de tirar com a nossa cara. Então, sim, o Mercúrio retrógrado é típico quando a gente vai, compra uma passagem aérea, vai para o aeroporto e descobre que o voo foi ontem e não hoje, você se confundiu com as datas, tá? Então parece uma coisa ruim, mas é aquele lado mais brincalhão, irreverente, às vezes acontece. O Mercúrio tem dessas na nossa vida. Mas, assim, o fator positivo do Mercúrio retrógrado, e eu sempre falo isso para vocês porque é o que eu sempre faço, e eu estou até ansiosa para esse Mercúrio retrógrado, é o período que normalmente a gente foi, do último retrógrado para cá, a gente foi fazendo coisas, tocando para frente, e sabe aquelas coisas que vão sobrando no meio do caminho? No meio do caminho você vai deixando uma atividade que tem que fazer, daqui a pouco você faz, aí tem aquele outro que você vai ficando para trás, vão ficando pedacinhos de coisas incompletas, né? Aí, quando o Mercúrio vai ficar retrógrado, é que ele já fugiu está longe demais do Sol e agora ele vai se aproximar. Claro que toda retrogradação ela é só simbólica, ela é vista daqui, nenhum planeta anda para trás. Mas da visão aqui da Terra, de fato, ele anda para trás. Então, o que que a gente faz? A gente volta para trás para finalizar tarefas que não foram concluídas. Então, é o melhor período que eu falo para organizar gavetas, né? Pegar aqueles projetos que foram deixados no meio do caminho, reorganizar algum tipo de área da tua vida, ou tarefa, ou projeto de trabalho que estava, um projeto criativo que você tenha que ficou parado. Então, agora é hora de retomar, reorganizar, tudo que tem a ver com revisar, é período Mercúrio retrógrado. Então, em vez de você pensar e querer agir contra e falar, ai, não, eu vou dar um jeito, esse Mercúrio retrógrado não vai ser assim na minha vida, então, vai bater com a cabeça na porta, né? Porque a cara na porta. Por quê? O ponto do Mercúrio retrógrado é o de olhar para trás e pegar os pontinhos e amarrar, tá? Então, não precisa agora começar novos projetos. Se já tem um projeto que você está começando, tudo bem, não tem problema. As chances só são grandes de que esse seja um projeto, principalmente projetos que têm a ver com comunicação, dados e informação, tá, gente? Basicamente qualquer coisa, né? Muitas chances são de que, sei lá, você assinou um contrato no Mercúrio retrógrado, às vezes vai ter que revisar algum ponto desse contrato depois, enfim. É, não é o melhor período que a gente pensa nisso, mas a vida não tem como a gente parar, né? O cartório fecha no Mercúrio retrógrado, né? Não existe, né, gente? Então, nada é por acaso. Então, vocês pegam esse período, evitem começar novos projetos por teimosia, dá um tempinho, espera, vai revisar alguma coisa, porque normalmente, naturalmente, isso vai acontecer, que é a melhor alternativa para sair disso daqui. Óbvio que fiquem mais atentos, vou mandar um e-mail, ver se você está mandando para a pessoa certa, ver se você não escreveu, de repente, o e-mail do seu chefe, ao invés de da sua amiga, e você manda falando mal do seu chefe, esse tipo de coisa é muito comum, tá? E, óbvio, vou sair para um compromisso, normalmente eu saio meia hora antes, se é um compromisso muito importante, já para garantir não perder, sai antes, tá? Para não pegar muito. Parece que, sabe aquela coisa de comprar livro por metro? Parece que tem trânsito por metro, assim. Impressionante como parece que, acho que ele brota, assim, sabe? Brota caminhões na sua frente, na estrada, assim, sabe? Então, respeita essa lentidão, porque ela tem um ponto aqui, né? Tem um serviço na sua vida. E tudo a ver com dados, informação, vai ficar. Normalmente o celular dá pau. Eu tenho uma impressora que no Mercúrio Retrógrado ela simplesmente não funciona. É muito curioso isso. E eu não, ela é tão velha já, eu nem sei se eu comprei ela no Mercúrio Retrógrado. Mas é muito engraçado, tanto que eu já usei o que eu precisava usar dela, porque ela. Eu tenho duas, né? No Mercúrio Retrógrado eu já nem pego ela mais, coitada.
Enfim, juro por Deus que ela não funciona. Então, os aparelhos eletroeletrônicos, assim, eles costumam dar pau, não é o melhor momento para comprar. E às vezes eles voltam a funcionar depois que o Mercúrio anda para frente, tá? Então, até o dia 28 de agosto a gente está nessa fase, aproveitem para as revisões. Aí, era sobre isso que eu estava falando ali no comecinho, né, gente? O Júpiter em Gêmeos e o Saturno está em Peixes. Prestem atenção, eles vão se encontrar no céu, eles já estão no efeito, tá? Já está rolando isso daqui. Mas o dia exato, matemático desse encontro vai acontecer no dia 19 de agosto e vai acontecer no 24 de dezembro. Então, primeiro eles se encontram de um lado, depois se encontram de outro, né? Que agora o Saturno está retrógrado, depois o Saturno anda para frente, o Júpiter vai para trás e vai rolar um negócio assim. Vai haver um terceiro encontro. Eu não coloquei aqui, porque vai ser em junho do ano que vem. E quando isso acontecer, o Júpiter já vai estar em Câncer e o Saturno já vai estar em Áries. Então, vai ser outra história. Então, vamos focar período 2024, melhor, né? Então, o que é importante? A gente vai ter essa situação e eles não só se encontram agora, como o Marte chegou em Gêmeos, eu falei para vocês, e ele vai fazer uma conjunção com o Júpiter, e na sequência, obviamente, porque os dois estão encontrados, o Marte daí vai fazer a quadratura para Saturno, tudo ali no dia 14, depois 16. E a gente daí vai ter a lua cheia no dia 19. E aí o Urano fica retrógrado no mesmo grau, enfim, vai ser assim uma semana, um mês de as coisas acontecendo na nossa vida. Sabe o período que vocês estão assim vivendo as mesmas coisas e nada vai para frente, as coisas ficam estranhas? Esse não é um mês assim, esse é um mês onde vão vir as coisas novas. É um período onde as coisas novas que a gente não está antevendo vão surgir. Isso que é importante entender, tá? Principalmente no setor Gêmeos do seu mapa. É ali que vem coisa nova. O setor Peixes também, obviamente, está bastante mexido, porque esses setores estarão brigando. Então, vamos olhar o mapa para vocês entenderem. Então, essas são as datas importantes. Basicamente, é o mês todo que é importante, tá? Então, vamos lá, olha só. Nós vamos ter a lua nova no dia 4 de agosto de 2024, às 8h13 da manhã, domingo, né? Tô aqui gravando na sexta-feira super atrasada, mas a minha semana também foi bem atrapalhada, assim. Os meus mercúrios aqui já estavam retrógrados. Então, vamos por partes. Gente, a lua nova nos 12 graus de Leão. Então, eu sempre falo para vocês, lua nova é semente, semente não se vê. Então, toda lua nova, eclipse solar, vocês têm que entender que funciona assim, ó. Para quem mora no interior é fácil de entender. Povo da cidade, que eu sou da cidade, mas eu sou convertida, né, ao interior. Quem mora na cidade não entende muito bem isso. Porque uma coisa é você olhar um mapa astral, outra coisa é você entender que a astrologia não é uma simbologia, ela é vivencial, ela é visual, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Uma lua nova na natureza, assim, quando você sai para fora da sua casa para olhar, vai ser uma noite onde vai estar um breu, você não vê nada, tá? A lua não aparece no céu. Em compensação, quando a gente vai ter uma lua cheia, vai ser aquele, para quem mora, eu moro no interior, a lua cheia, eu já tenho até raiva de lua cheia, porque fica uma luminosidade que às vezes não dá nem para dormir, parece que tem um sol prateado, é lindo, ok, mas tem hora que também você já tá meio cansada aqui, sai. E aquela energia da lua cheia, né, gente? Lua cheia tem uma energia, assim, para quem é mais sensível, é difícil dormir na lua cheia. Acho lindo, pero prefiro lua nova. Então, a lua nova é aquele breu. E isso é simbólico demais, gente, porque uma semente você planta, ela fica debaixo da terra e você não fica cavucando para ver se ela começou a brotar. Você deixa ela ali quietinha. Então, a lua nova e o eclipse solar, eles têm essa temática na nossa vida. Eles plantam um potencial ali num setor da nossa vida, que é o setor 12 graus de Leão. A coisa fica ali escondidinha, que daqui 6 meses, quando uma lua cheia vier no signo de Leão, você vai sentir o eclodir das questões trabalhadas no período da lua nova, que muitas vezes, quando tem a lua nova, você não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, é um potencial. Óbvio, né? Se você quer pensar em
livre-arbítrio e atitude, é o melhor momento de você pensar, pô, eu tenho um setor aqui que está meio capenga, então agora é o melhor momento, vamos supor, né? Vamos supor que isso fosse um mapa de uma pessoa, a lua nova dessa pessoa caindo na casa 12 é um período excelente para o descanso, para o recolhimento, para ficar quietinho. Aí a pessoa que não honra e às vezes não está consciente disso, da necessidade de descanso, não está consciente da astrologia como uma ferramenta, né, para guiar nossas vidas, vai ter uma lua nova na 12, de repente é uma pessoa que é muito pilhada, está sempre na correria, não entende muito bem o que é descanso, não entende essa necessidade do corpo físico e da alma, sempre está na pilhada, tem que ir, tem que fazer, tem que acontecer. Essas pessoas, normalmente, quando vem algum trânsito de casa 12, elas ficam doentes, elas ficam gripadas, porque como elas não honram a necessidade de descanso, a necessidade de descanso vai aparecer, então elas precisam ficar doentes para elas pararem. É muito comum isso, ainda mais numa sociedade como a nossa, que tem essa fixação com produção, né? A sociedade da produção. Se você não produz, nossa, você é um inútil, né? Então tem muito isso. Então, é um período de recolhimento. Então, aonde cair a lua nova para vocês, os 12 graus de leão, e eu tenho sempre um vídeo que eu explico aqui para você que é leigo, como entender, né? Porque muito mais do que ela estar em leão, é o setor da nosso mapa astral, que é algo que é individual, né? O mapa astral, o horário que a gente nasceu, é individual, as casas astrológicas são individuais. Uma lua nova ser em leão é para todo mundo. Então, mais importante a gente ver como que aquilo afeta o teu individual. Então, daí você observa lá que o setor que é ali que tem um plantio nessa quinzena acontecendo. É 15 dias, tá, gente? Não é só no dia. Não é ali, e também não vai eclodir quando vier a lua cheia em aquário. Não, vai eclodir daqui 6 meses, quando vier outra lua cheia em leão, né? A lua cheia em leão. Lá pelo período do aniversário de aquário, ali para janeiro. Então, o que que acontece aqui? Essa lua está super bem posicionada, ela não está falando mal com ninguém, ela está tranquilinha ali, está conversando bem com Júpiter, está super na paz, good vibes, né? Então, deixa ela ali muito bem, foca no plantio desse setor da vida de vocês. O Mercúrio, gente, olha, eita, eu falar dele, eu travo a língua. Ele está aqui, ó, no Virgem, então no dia seguinte ele vai retrogradar no signo de Virgem e vai voltar para Leão. Então, ele está aqui conversando com Urano. Então, pensa a bugada que vai dar nas tecnologias nesse começo de Mercúrio retrógrado, né? A gente sabe que o Instagram vai bugar, a gente sabe que qual que é o outro que também sempre cai nesse período, né? Apesar de ter um monte de millennials trabalhando lá, sempre cai. Muito bem. Aí, o que está rolando mais? Que é o super importante que a gente tem que olhar aqui, é esse setor aqui, gente, ó. Então, para os espertinhos de astrologia, né? O Saturno está fazendo o trabalho de 2023, 24 e 25 no seu setor peixes de vocês, que é onde está rolando uma auditoria. O Júpiter, que chegando aqui já no meio do signo de Gêmeos, está trazendo uma expansão desse setor. Então, esses dois aqui, ó, eles vão brigar. Então, vamos pensar assim, né? Um tá lá fazendo auditoria, todo saturnino, todo Sênex, né? Todo velho, chato, auditor, né? Assim, eu adoro Saturno, tá? Só tô caracterizando. Então, todo lá, né? Rabugentão, precisamos focar no que precisa ser feito e tal. Aí o Júpiter todo fanfarrãozão lá, falando, não, gente, quero expandir, quero ver novos horizontes, quero ver novas possibilidades. Então, vocês vão ter os Júpiter e Saturno sempre estão fazendo coisas no nosso mapa, tá? O problema desse ano é que um setor está fazendo auditoria e o outro está fazendo a expansão, nesse exato ano, entram em conflito um com o outro por ser signos de quadratura, para os mais espertinhos astrológicos, tá? Então, vai haver uma necessidade de expandir o setor gêmeos e uma necessidade de continuar fazendo auditoria no setor peixes, e isso vai internamente na gente trazer algum tipo de dificuldade e contradição, tá? Vamos supor, essa pessoa aqui, vamos supor se isso fosse trânsitos dessa pessoa com ascendente em Virgem, né? O Saturno
estaria na casa 7 dela, se ele estivesse aqui por fora, chegando, né? Então, essa pessoa está passando por uma auditoria nos relacionamentos, seja no casamento, seja nos relacionamentos de trabalho, está lá passando por um processo de verificar como são os seus relacionamentos. E aí, aqui, normalmente, então, isso aparece algum tipo de dificuldade, que a pessoa tem que olhar, um espelho mesmo, né? Então, ali está na casa 7, Saturno na 7, olhando para as parcerias, para a sociedade, e, enfim, os casamentos, etc. Aí o Júpiter está ali cruzando, chegando, vamos supor, na casa 10 dessa pessoa. Vamos supor que ele está indo para a casa 10, né? Agora, né? Depois a gente fala da casa 9. Aí, o Júpiter entrando na casa 10 fala: eu quero expandir meu trabalho, eu quero ir para frente aqui profissionalmente, de repente eu recebo uma promoção, etc. e tal. Então, por um lado, eu estou super feliz que meu trabalho está fluindo e está dando certo, e por outro lado, eu estou com um problema ali de relacionamento que está me atrapalhando. Então, é como se um molhasse assim a meia do outro. Sempre pensei em meia molhada quando eu pensei em algo desagradável. Tenho pavor de meia molhada. Aí, então tem isso. Ou, por exemplo, eu acabei de receber uma promoção no trabalho, mas eu estou com muitos problemas de relacionamento com os meus colegas, que é a casa 7 também é um relacionamento com os colegas ali de trabalho, tá? Vamos supor que ficasse o Júpiter na casa 9 dessa pessoa, que ele ainda está ali, né? Que ele vai voltar para lá. Saturno permanece na 7, mas o Júpiter está na 9. De repente, eu estou num relacionamento, mas eu recebo uma proposta de trabalho para ficar 6 meses fora. E aí isso atrapalha o meu relacionamento, porque vai rolar umas brigas e tudo mais, tá? Então, pensem em termos de, olha ali o setor onde tem os gêmeos, que está abrindo, o setor de Saturno está contraindo, e isso vai ficar nesse stick e push, tá? Só que o que acontece? O Marte está ali, né, gente? Em Gêmeos, desde o dia 20, né, de julho. Então, ele vai. O que ele vai fazer? O que significa isso aqui que eu falei para vocês no dia 14 e no dia 16, né? Ele vai encontrar com o Júpiter, mas ao mesmo tempo, obviamente, por estar relacionado, ele vai fazer uma quadratura para Saturno nesse período. Quando, gente, Marte encontra Júpiter, é expansão, o Júpiter é expansão e o Marte é ação. Então, pensa assim, tem um fogo de artifício e alguém vai lá e acende, que lindo, uau, super movimento, abertura, expansão nesse setor da vida de vocês. Então, vai ter uma movimentação. Só que, ao mesmo tempo, vai tocar por Saturno ali, quadratura. Então, ao mesmo tempo, tem alguma restrição, alguma coisa que impede o movimento de acontecer, como ele poderia acontecer se fosse na plenitude, tá? Então, é aquela coisa, sabe quando vocês estão aprendendo a dirigir e aí tem que aprender a trocar de marcha, e aí o carro dá aquelas tossidas lá, aquelas engasgadas lá. Tipo assim, sabe? Eu vou expandir, mas aí eu contrair, mas aí eu quero ir, mas aí tá tenso, eu não consigo 100%. Então vai ser essa sensação: expansão, contração e ação. Então, de fato, também coletivamente, a gente vai ver muita coisa acontecendo. E, de novo, por isso que eu falei que a minha sensação é a sensação do embaralhar, tá? Por ser mutável, ar e água, a sensação que eu tenho é que as coisas estão mudando, polinizando, vendo novas possibilidades, a gente está ficando mais permeável, mais maleável a coisas novas. Por isso que eu falei que eu acho que para o futuro, tanto social, coletivo, político e tal, está muito incerto, não dá para saber, porque está embaralhando. Eu acho que as opções que a gente tem são, de fato, todas novas. Assim. A gente, principalmente a partir do momento em que Plutão ele está voltando para Capricórnio, né, gente? Que eu falei isso bastante nas últimas semanas, e acho que é 1º de setembro. Ele fica até novembro. Então, depois disso, ele entra em Aquário e ele não volta mais para Capricórnio, tá? Por 248 anos. Então, a nossa sensação aí sim a coisa vai dar uma decolada para um novo movimento mesmo, não vai ter espaço para voltar para trás, tá? Por isso que eu falo, as opções antigas eu acho esquisito, assim, né? Mas, enfim. Então, sim, eu trouxe para vocês, só para vocês terem ideia, o mapa do 14 de agosto. Olha que baguncinha no céu. A Lua vai estar passando em Sagitário, isso é muito rápido, corriqueiro, em 2 dias ela cruza esse signo, mas por acaso nesse dia ela vai estar aqui e a gente vai ter a Vênus em Virgem, também entrando nessa configuração. Então, vocês estão vendo como o céu vai dar uma boa bagunçadinha? Então, nesse dia
o Marte encontra o Júpiter e logo na sequência daí ele encontra o Saturno. Então, o céu vai estar num movimento de muita tensão e muita mutabilidade. Então, tudo é possível. Mudanças, 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 né? Então, eu diria que esse segundo semestre, principalmente no mês de agosto, a gente vai observar é o período de mudanças, muitas mudanças. Mas eu não estou vendo, não é assim que eu sinto assim, ai, muitas mudanças intensas. Não, eu sinto que é mudança, vai mudando um pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho. Na nossa vida, eu tô falando, tá, gente? E aquela coisa vai acontecendo e quando você vê, você já está num novo lugar e foi mudando e você nem percebeu, tá? Mas, de fato, gente, Marte e Júpiter é uma expansão, uma explosão de energia, né? Uau, boom, né? Marte e Saturno já é aquela energia que eu sempre falo, terremoto, né? É uma energia de duas tensões grandes. Então a gente pode ver tensão coletiva assim rolando. Tá tendo um problema até lá na Venezuela e tudo. Isso pode às vezes se agravar, porque normalmente é uma sensação aqui embaixo no planeta Terra de tensão de poderes. Então essa é a parte mais desagradável e claro, dor de cabeça, de tensão, porque eu acho que vai ter muita informação precisando ser processada, o Júpiter e o Marte em Gêmeos e o Mercúrio retrógrado. Então, pensou na pluralidade de coisas que vão estar acontecendo, tá? E é bem aqui, ó, nesse dia que ele também está quase já voltando para Leão. Então, Mercúrio, né, gente? Então, é isso. Resumo da ópera para vocês seguirem na quinzena e se preparem. Vou tentar voltar um pouquinho antes da lua cheia, porque a lua cheia tem isso e aí já vem a lua cheia, né? Essa lua cheia vai ser super intensa. Então já preparem assim, não para algo ruim, mas se prepara assim, pensa, eu preciso abrir minha mente para novas possibilidades, porque a mente de vocês vai começar a jorrar possibilidades, seja lá para o que for que vocês estão vivendo. E aí vai se abrindo para as novas possibilidades. Não precisa pôr nada em execução no momento, mas vai abrindo a cabeça para novas possibilidades. Esse Mercúrio vai estar todo fazendo a gente olhar também para coisas antigas, o que é antigo de projetos, ideias e coisas que você pode resgatar e ver assim, ah, mas isso aqui já não presta mais para nada, você joga fora. Para quando acabar esse processo de Mercúrio retrógrado, depois da lua cheia, a gente vai olhar para um novo panorama. Aí a gente já vai ter eclipse lunar ali na frente, no dia 17 de setembro, num signo mutável, que daí vamos ativar peixes, né? Então, gente, vai ser super interessante. Então, é isso. Aproveitem essa pluralidade, tá? Tenham paciência com as dores de cabeça que podem surgir nesse período. Se cuidem, tá? Não levem muito a sério as tensões, porque só piora a energia mental, né? E é isso, gente. Se cuida, me conta como foi. Eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!